Olá a todos, estamos mais uma vez com o programa Nossos Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. E a gente começa agradecendo a toda a equipe TV Web Luz, a esse pessoal maravilhoso aqui que sempre está ajudando a gente, que sempre está colaborando, e a gente nessa parceria aí ajudando a doutrina espírita, o conhecimento da doutrina, né, Miriam? Com certeza. E a gente convida vocês também para conhecer o nosso trabalho de tratamento espiritual aos animais, que acontece todas as segundas-feiras, no Centro Espírita Alta de Souza, que fica na Rua Força Pública 268. E se você por algum motivo não puder levar seu animal, você pode enviar um e-mail para nós, para tratamento à distância, no marcelbenedete@terra.com.br, dizendo o nome do animal, a espécie, a idade, o motivo do tratamento, o endereço e o nome do tutor, que é importante, né? E também a gente lembra que esse tratamento à distância, a vibração normalmente acontece entre 20 e 21h30. E a gente convida vocês também para conhecer o nosso site, marcelbenedete.com, para conhecer o nosso trabalho, a nossa história, né? E o nosso Face, que é Marcel Benedete. Né? Tá certo? Grupo Irmãos Animais, Grupo Marcel. Irmãos Animais, é. E a gente está ligado também com o pessoal da TV Web Luz, que né, tem o Face da TV Web Luz também legal, também está lá todos os programas, inclusive o nosso, para quem quiser pegar as aulas anteriores. Também divulgar, né, ajudar a divulgar a doutrina através da TV Web Luz, gente, porque está um trabalho bem legal, tem entrevistas, outros programas que fazem parte da doutrina espírita também. E a nossa função é falar da doutrina, mas no que se refere aos animais e à sua espiritualidade. E hoje a gente vai começar com a aula 8, né, Miriam? E a aula 8 fala sobre comportamento animal e interação homem-animal. Homem que é no sentido de ser humano, né? Como é que acontece? A gente começa pelo Livro dos Espíritos, na questão 13. Ele fala assim: Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores quanto nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar de sua justiça nem de sua bondade. Quando ele fala nas menores coisas, né, é em tudo mesmo, né, Miriam? Desde o mineral, vegetal, aliás, desde o átomo, né, até o arcanjo, que por sua vez começou pelo átomo, né? E assim, Jesus já falava, né? Quem é bom é Deus, é meu Pai, né? Então é o nosso Pai. Então ele foi criador de tudo. Então tudo pertence a Deus, nada foi o homem. E a gente repete, né, Miriam, que tudo tem uma função, que tudo tem utilidade, né? Até a gente não pensa muito, mas quanta utilidade que não tem um mineral. A gente tem um teto porque existe o mineral. O mineral. Né, a parte mineral mesmo, né? No livro Consolador, que é o autor espiritual é o Emmanuel e a psicografia de Chico Xavier, na questão 136 ele fala assim: os animais e os homens, quase selvagens, servem para estabelecer a realidade triste do mundo, ainda distante da fórmula do amor, com que o homem deve ser legítimo colaborador de Deus, ordenando com a sua sabedoria paternal. Como que a gente faz coisa errada, né? Nossa, e mostrando que nós estamos ainda no planeta ainda de provas e expiações, que é o segundo planeta, né? O segundo mundo, né? Porque primeiro tem o mundo dos primitivos, que são aqueles espíritos mais brutos. Nós passamos para agora para o mundo de prova e expiação, e todos nós estamos basicamente quase no mesmo estágio, né? Porque assim, ainda temos corpos ainda muito rudes, perto de outros espíritos como Júpiter, né? Então, como segundo eles, nós rastejamos ainda enquanto eles levitam. E assim, os animais também estão aprendendo, como espíritos também estão aprendendo como nós, né? Todos aqui têm um objetivo. A natureza, ela trabalha em conjunto. Diana, como é equivocada a nossa relação com eles, né, Miriam? A gente tem uma relação com eles de vítima e algoz. E claro que nós somos os algozes deles, né? Porque muita coisa não. Por exemplo, a alimentação daria para mudar, a vestimenta que é usada, né? A alimentação daria para todo mundo ser vegetariano, porque o nosso corpo físico, você como nutricionista pode falar bem, né? Não necessita, é uma questão cultural. A gente tem essa
Daria para usar, por exemplo, uma bota de couro sintético? Não, mas vai usar uma bota de couro. Além de ser muito mais cara, não é tão mais bonita assim, né? Mostra o quanto o nosso orgulho, nós somos espíritos em evolução ainda, e quanto o nosso orgulho ainda predomina, né? Esse orgulho e preconceito, de nós acharmos que somos os superiores, né? Nós achamos que somos os únicos do universo, que somos os donos do planeta. E hoje, depois de séculos, as coisas estão começando a mudar, né? Então, nunca se falou tanto em vegetarianismo, veganismo, e até mesmo as indústrias estão mudando, estão ficando mais caro, usando o couro animal, usando mais o couro vegetal. As coisas estão mudando, mas isso foram quanto? 21 séculos que nós estamos passando. Estamos no século 21, e quanto nós já erramos, né? E quanto nós já voltamos para trás, né? Porque tem séculos que nós fizemos tanta barbaridade que a gente teve que voltar aos 500 anos atrás. Já começa pelo que a gente fez com Jesus, né? É. Que veio trazer só o amor e a gente. Porque ninguém pode atestar, não, eu não estava lá. Vai saber se a gente não era um daqueles que estavam gritando, solta Barrabás e crucifica Jesus, né? Um livro que a gente gosta muito também, né, amigo? Que ele fala bastante sobre os animais. Muitos livros do Chico, desde o primeiro, que é o Parnaso de Além Túmulo, dentro das poesias do livro, que é o primeiro livro do Chico, psicografado, tem muitas poesias falando da evolução dos animais. Ou seja, não é um assunto novo mesmo, né? Não é novidade mesmo. Fora Kardec, que isso é fora de discussão, né? No livro Consolador, também do Emmanuel, ele fala assim, na questão 136, os animais e os homens, quase selvagens, servem para estabelecer a realidade triste do mundo, ainda distante da fórmula do amor. A gente repetiu isso daqui para a gente ver quanto que a gente está distante da fórmula do amor, né, amiga? Muito longe. E assim, a gente não sabe ainda o que é o amor, não. E a história, assim, o vegetarianismo existe há séculos, as pessoas que protegem os animais também, que isso existe há séculos. Mesmo que há séculos atrás eles fossem tratados como objetos que muitos ajudavam no trabalho, ou eram meio de transporte, mas muito gostavam e lutavam pelo bem-estar deles, apesar de serem números pequenos, mas existiam, né, mesmo em relação à dieta vegetariana. Mas hoje nós vamos ter que mudar, porque a gente estragou tanto o planeta e tanto a natureza, que ela está voltando, porque é a lei da natureza, então ela está invertendo. Então hoje a gente muda ou a gente muda, não tem outra ideia, não tem outra coisa. Não, você está falando disso, eu estou me lembrando, nos canais de assinatura, eu acho que no Eurochannel passa muito. Estão umas propagandas maravilhosas. E uma delas falando da natureza. Nós precisamos da natureza, mas a natureza não precisa da gente. Se a gente a destruir, elas vão se recuperar. Mas e nós? Será que nós vamos nos recuperar? Eu achei assim, um chamado fantástico, muito inteligente. E outras propagandas falando também dos animais. Nossa, eu achei divino aquilo. A nossa falta de respeito com os animais, a nossa falta de respeito com a natureza. Né? E ele deixando assim, o locutor que faz, que é o inglês, deixando claro que nós precisamos muito mais deles do que eles da gente. Com certeza. Então, essa semana foi comemorado o dia de Francisco de Assis, né? Então, a referência aos animais e à natureza, né? Porque ele se referenciava aos animais e principalmente à natureza, né? Então, a irmã Lua, a irmão Sol, a terra, tudo, ele amava porque ele realmente representava o que Jesus fez, veio aqui, o amor a Deus e a todas as suas criaturas. E tinha uma frase que eu achei bem interessante, né, que era de uma menininha, e ele colocava assim, você é a peça principal para mudar o mundo. Então somos nós que temos que mudar o mundo, né? Então a gente tem que começar a respeitar mais, tudo mais. Hoje nós estamos tão ignorantes e tão preconceituosos, tão orgulhosos, que a gente está acabando com a água. E nós vamos viver do quê? A comida a gente Até o nosso corpo sem água não vive, né? Se a gente ficar 3 dias sem água, a gente morre. Comida a gente fica 5. Pode ficar o mês inteiro sem comer, mas sem água não dá, Sem né? água não dá. Não, e a gente vai percebendo, né, amiga? A nossa falta de respeito se volta contra nós mesmos, né? É impressionante como isso... E a gente não percebe que a gente está jogando uma bola de tênis na parede e já está voltando com mais força pra gente também, né? Aí a gente vê na Gênese de Kardec, você vê quando a coisa é verdadeira e se encontra as mesmas informações em vários lugares, né? No livro A Gênese, que é um livro bem científico, né, é o 5º livro da codificação, no capítulo 7, no item 32, ele fala assim, o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais
foram criados por sua causa e para satisfações de suas necessidades. Mas qual o número dos que lhes servem diretamente do que lhes foi possível submeter? Comparado ao número incalculável daqueles com os quais nunca teve ele, nem nunca terá quaisquer relações. Não é? Fantástico, né? Não, eles, É o tapa de pelica. É. Não, você vê que os espíritos... Gente, a Gênesis eu acho que foi em 1860 do branco, não me lembro. 1860, não foi? 57, 59, o livro dos espíritos. 62, 63. Não Acho que é lembro. mais pra frente, 66, eu não me... datas eu sou terrível. Ou seja, mas é do século passado. Antes ainda, né? Retrasado. Retrasado. A gente é do século passado. É do século retrasado. É fantástico ele falando. E ainda a gente escuta, até hoje em dia, não tem nada na doutrina que fale dos animais. Que Como fala da não tem? natureza. Mostrando o impressionante. nosso orgulho e preconceito. Nós somos muito orgulhosos ainda. Mas é o que ele diz aqui, né, amiga? A gente repete. O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Não, e quem disse Ele fala isso, que é né? orgulho isso, Não, né? e quem disse isso? Ninguém, não tá lá. Fazei dos animais o que vocês querem, acabe com... Porque assim, eles sempre... Não, a gente precisa se alimentar deles, tá? Mas precisa ser milhões e assim... Não, eu acho assim... E as né, caçadas, aqueles espetáculos horrendos que envolvem os animais, os testes, isso aqui. Em nome da ciência, gente, não precisa mais disso, né? Então, assim, no começo do século, ou no começo da medicina, mesmo assim, né, muitas pessoas respeitavam os animais. Mas hoje não tem um motivo, né? É puro orgulho mesmo. Não, naquela época, né, Miriam, eu acho que os espíritos, eles compreendiam que tinha que ir devagar, porque eles, imagina, se a mulher não tinha alma, O escravo não tinha alma. o negro não tinha alma, o afrodescendente não tinha alma, os animais não tinham alma, imagina, se você for falar, a mulher passou meio raspando, né, aceitaram que ela tinha alma, foi uma coisa bem assim de leve. Uma votação, 2 votos diferentes. Então, assim, como é que os espíritos iriam falar tão, mas claramente a respeito da espiritualidade dos animais naquela época? Iam colocar o coitado do Kardec na fogueira, né? Não, e isso mesmo porque a gente tem que observar. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê o Velho Testamento e o Novo Testamento, são coisas diferentes, né? No Evangelho segundo o Espírito, ele divide com Moisés, Jesus e o Consolador, né? Então, Moisés, ele tinha que colocar aquelas leis, porque o pessoal era muito ignorante. Quando você lê o Velho Testamento, é umas coisas assim, fala, gente, umas coisas absurdas, né? Era um Deus muito vingativo, né? Que acabava com tudo. Ou você aceitava Deus ou você morria. E quando Jesus veio, ele falou, não era daquele jeito. Deus não era aquele vingativo. Não, aí Jesus explicou pra gente, né? Que a gente, não é que Deus castiga, a nossa consciência nos castiga e a gente vai responder por tudo que nós fazemos. Isso que Jesus deixou claro, né? E que é um pai que perdoa, que sempre te dá a chance, nunca vai te abandonar, né? E não só os homens, mas todas as criaturas de Deus, né? Sem dúvida. O que Francisco de Assis colocou muito bem. Tanto em prática também. Em prática. Né? Tanto é que ele é o santo mais referenciado da Igreja Católica. Ele não precisou fazer milagre, porque ele, em si, as atitudes dele já mostraram a elevação do espírito. Claro que muitas pessoas devem ter referido o milagre a São Francisco, mas assim, não precisamos provar que tem animal, né? Não precisou provar que ele fez o milagre. As atitudes dele, né, na época, o Papa se ajoelhar e pedir e beijar os pés dele, porque ele é um espírito de uma luz assim incrível, né? Tanto Exatamente. é que alguns livros, um livro que conta da vida dele, diz que quando ele desencarnou, quem recebeu foi Jesus e Maria. Olha a elevação desse espírito, né? E para quem quiser esse livro, é um livro, A História de Francisco de Assis, de João Nunes Maia, como o espírito de Miramês. É fantástico, gente, vale a pena ler. Aí a gente vê no livro dos Espíritos, Miriam, a questão 677, os Espíritos falam assim, tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, como sua inteligência, é limitado aos cuidados da sua conservação. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim ao que eles se propõem trabalhando, mas eles são ainda, sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais,
os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado imediato. Isso é lindo. É maravilhoso. Ou seja, aqui ele está falando que os animais são trabalhadores de Deus também. Também. E a gente vê hoje... Assim como nós, de uma forma diferente, né? E hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem, já tinha lido isso antes, até mesmo o Conselho Regional de Nutrição estava colocando isso. As abelhas estão entrando em extinção. Se as abelhas entrarem em extinção, o planeta vai ficar no desequilíbrio total, porque elas pulverizam, né? As abelhas, aquela abelhinha Coisinha tão pequenininha que milhões tem uma importância fundamental, né? Outro dia eu estava vendo, por exemplo, as antas são as jardineiras da Amazônia, né? Então elas vão espalhando a semente. A minhoca prepara o solo para você plantar. Então olha a importância de todos esses animais e todos os outros, os pássaros e tudo mais. Né, que a gente vê, eu moro em casa, eu vejo na minha casa, a gente não plantou nada lá, amiga. E nasce cada árvore, até pé de amora já nasceu. Então, e não fomos nós que plantamos. E não foi ninguém porque o muro é fechado. Ou seja, foram as aves, com certeza. Com certeza, os insetos. Então, eles são muito importantes. O homem que, infelizmente, achou que ele é o dono do planeta e acaba acabando com tudo. Não, a gente repete, na questão 677 do Livro dos Espíritos, tudo trabalha na natureza, os animais trabalham como tu. A gente vive falando isso em palestra, né, amiga, no nosso trabalho. A gente vive falando isso na rádio, aqui na TV. Tudo tem função na natureza, né? Claro. Tudo, mas não para o nosso bel prazer. A gente está falando da natureza. Do né? planeta, de uma maneira geral. A gente repete, os animais não vieram para nos servir. Né? É tão importante isso, por exemplo, hoje a gente sofre com o problema da água, né? E conforme vai desmatando a Amazônia, que está no nosso país, parte da América, você vai prejudicando, que é o único país que tem água doce para sobreviver, eles vão desmatando, você vai diminuindo, né? E a gente vê em São Paulo, você vai tirando as árvores e aí o que acontece? Enchente, várias situações, você fica sem água, a alcantareira está secando. Gente, olha o que nós estamos aprontando, né? A gente tem que perceber, Miriam, que a gente não está preparando o mundo para os nossos filhos, para os nossos netos, para quem tem. A gente está preparando o mundo para a gente mesmo. Porque a gente pode voltar para cá. Agora você fez, você vai lá consertar. Então, eu acho que todo espírita tem que começar, pelo menos o espírita tem a obrigação de pensar nisso. Que nós estamos preparando o mundo não só para aqueles que ficarão, mas para nós mesmos. Né? Se a Terra ficar melhor, para a gente ter a oportunidade de voltar. Se piorar, como é que vai fazer? Vai vir no pior e A gente vai vir no pior e vai ter que arcar com as consequências disso. Né? No livro Os Missionários da Luz, do autor espiritual André Luiz, do Chico Xavier, ele fala assim: devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. Ele deixa claro, né? Esse livro também é lindíssimo, que é o livro Missionários da Luz, né? Que ele fala, a gente deve acordar a própria consciência. A gente não tem consciência ainda, né, amiga, da importância dessas pequenas coisas que a gente não dá valor hoje. Quando a gente olha pela janela do carro e vê aquele verde inteiro, uma mata, ainda mais aqui no Brasil, que é uma mata totalmente com várias tonalidades de verde, né? Que é uma coisa lindíssima e a gente não dá valor para isso. Não. E assim, essa coisa de superior e inferior, lembrando, aquele que aprendeu primeiro auxilia o que É está nesse aprendendo sentido ainda. que ele está falando. O superior é aquele que aprendeu primeiro, que tem a consciência de Deus, que somos nós. Perante os animais, a gente relembra. Superior, nesse sentido, perante os animais. A mesma coisa, os espíritos superiores estão para nós como nos auxiliares. Mas eles são muito mais bondosos do que a gente é com os animais, né? Com certeza. Então que a gente possa, pelo menos, ter essa consciência de ver, tentar seguir o exemplo desses espíritos e sermos, como dizia o Cabo Bachuta, seja bondoso com os vossos irmãos menores, né? Então, que a gente possa realmente ser tutores desses espíritos, né, que precisam tanto de nós, porque eles também nos ajudam na nossa evolução. Então, fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.